Fala, meu povo, está começando agora mais um episódio do Eita Conversa Boa, porque aqui hoje a resenha vai alimentar a alma e o corpo. Hoje temos convidado para lá de especial, João Pedro, mais conhecido como Pelezinho, que vai falar um pouco pra gente sobre juventude e juventude preta, que é o mais importante, além dos hobbies que ele leva à vida aí de um jeito diferente, um jovem empoderado dessa cidade. Não é, Pelé? Isso aí. Ó, então bora começar antes disso. O nosso brinde, né, gente? Porque papo bom, conversa boa é com um belo de um chopp. Tá furado Vou meu te copo. contar. Ah. Esse chopp aqui, especial Etanós, tá? Você só encontra aqui no Etanós. Então, se você quer tomar um chopp especial desse, só colar aqui no Etanós, Bom porque mesmo. aqui é o lugar. Tá furado meu copo aqui, já tá até. Qualquer coisa chama a produção enche, tá? Já fizemos nosso pedido. Hoje, pedi pra gente uma porção de pastelzinho e um bolinho de truta com queijo, ó, essencial para alimentar essa nossa conversa. Espera aí. Então bora começar esse papo, né? Pelé, o que é juventude preta pra você? Juventude preta pra mim é empoderamento, velho. Tipo assim, né? Me falo como um jovem preto, assim. Empoderamento de tudo. Tudo que se passa por nós, por tudo. Acho que tem. A gente se cobra também bastante pra isso acontecer, né? Mas empoderamento, velho, é autoestima, é autoconfiança. É tudo isso pra mim, assim, sabe? É ser a juventude preta, ter essa força de juventude e ainda mais preta, assim, de carregar uma força ancestral, assim, grande da minha vida é tipo assim, empoderamento demais. Demais, demais mesmo, de verdade. A gente sabe que a juventude preta passa por N dificuldades no nosso mundo de hoje, né? Não de hoje, eu acredito histórico. Sim. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou sendo jovem preto? Meu Deus. São muitas, né? Preconceito, infelizmente, é uma coisa que atravessa a gente de muito, muito assim. Mas eu acho que de toda a minha vida, entre um jovem preto, eu acho que a maior coisa que aconteceu na minha vida, assim, que me assustou, que me levou em autoestima baixa, foi a vez que eu sofri uma abordagem policial, mas uma abordagem que o policial pôs uma arma na minha cabeça. Ele pôs uma arma na minha cabeça e, sem motivo algum, eu estava num local com meus amigos, na casa da minha ex-namorada, e, tipo, do nada, chega um policial e não estava fardado ainda, sai do carro e põe a arma na minha cabeça, sem algum motivo nenhum. Tem motivo, né? Juventude preta. Sim, mas... Cor da sabe? pele é o motivo. Infelizmente. Mas aí isso aconteceu e me deixou muito assustado, assim. Né? E desde então fiquei me perguntando depois, sabe? Por causa disso, por quê. Mas depois foi passando, a gente vai curando as feridas, vai entendendo o nosso poder também e caminhando, né? Sim. Você passou nitidamente por um racismo estrutural nessa abordagem, nessa dificuldade que você trouxe pra gente. Como você enxerga hoje o racismo estrutural no dia a dia? Cara, é uma coisa bem complexa, assim, né? Porque o racismo estrutural, ele tá em diversos ambientes, em diversas formas, né? A gente vê isso, por exemplo, quando a pessoa chega em você e fala assim, ó, eu tenho cabelo bom, você tem cabelo ruim. Sabe, já começa por aí. Sua pele é isso, é aquilo. Começa a ter essas questões, essas falas incômodas, né? Se comparando. Aí tem um padrão de beleza, por exemplo. Padrão de beleza, você ser um branco de cabelo liso ou uma Olho loira. claro. Com o corpo shapeado, sabe? Isso é um racismo estrutural, assim, absurdo. O que é realmente bonito para as pessoas, sabe? Isso pra mim é uma coisa bizarra, porque eu me acho um cara bonito, eu tenho uma autoestima muito boa, assim, mas que demorou pra ser construída, por exemplo. Mas hoje eu me acho um cara bonito, acho um cara atraente e tal. Mas que por muito tempo ficou visada essa questão de padrão. Nego doce. Mas que muito tempo ficou visado esse padrão de, sabe, essas pessoas loiras, brancas, cabelo liso, aquele trem todo, sabe? Eu convivi muito com isso. Minha autoestima demorou demais pra ser construída, sabe? E aí acaba, nossa, é foda, é bem foda essa sociedade. Hoje, né, você fala aí da sua autoestima, eu vejo você como um jovem preto de representatividade na nossa cidade. Não só para gerações, gente, eu tenho 19 anos, isso é um bebê, né, eu tenho 29 anos. Então eu sou 10 anos mais velho do que ele. E você é uma representatividade para mim e para as pessoas de 19 anos e para as pessoas mais velhas ainda. Como você enxerga a representatividade preta que você hoje transcende aí para a sociedade? É uma coisa que eu me cobro demais, sabe? Me cobro muito mesmo, assim. Que eu demorei pra entender as questões de referências. Eu sempre vi alguma pessoa chegando em mim falando assim, velho, essa é referência pra mim.
velho, você é referência pra mim. E eu não entendi o porquê de ser referência pras pessoas. Porque pra mim, eu não tinha construído nada. Eu tenho 19 anos de idade, eu sou muito novo. Então pra mim, tipo assim, porra, 19 anos de idade, eu, tipo, velho, o que eu fiz, sabe? Eu ainda tô fazendo faculdade, eu ainda, tipo, sabe? Tô ainda trabalhando pra me tornar alguma coisa. Tipo, o que eu sou referência? Aí depois eu comecei a pensar as coisas que eu cheguei até 19 anos de idade, né? Aonde eu estou, é aonde eu quero estar. E o que eu represento pra um monte de galera, sabe? Eu sou um cara que sou 1001 utilidades na minha vida, assim, né? E aí, nessa 1001 utilidades, eu consigo, tipo, eu quero ser perfeito naquilo que eu faço. Eu me cobro muito pra isso. E aí, tudo que eu faço, eu tenho que ser bem feito, por exemplo. E aí, com isso, as pessoas vêm e me falam. Eu lembro uma vez com um amigo meu, eu perguntei pra ele, velho, por que eu sou referência, velho? Tipo assim, você tava falando isso, mas por quê? Aí ele chegou em mim e falou assim, velho, olha a sua idade, olha as coisas que você está fazendo na cidade, olha as coisas que você já fez, desde a idade que você faz. Véi, não tem como você ser referência, você só tá crescendo cada vez mais, sabe? E aí eu parei, refleti um pouco e tal, porque eu fico muito nesse pé atrás também, nessa questão de ego, sabe? Que é uma coisa que, tipo assim, não é muito alto pra Mas mim. é uma coisa que as pessoas dizem de você, não é você que Sim, diz sobre sim. você. Mas eu fico muito nessa questão de humildade, sabe? Tipo assim, porra, velho, eu tenho que me reconhecer no lugar, mas eu não quero ser mais que os outros. Entendeu? Eu fico com medo dessa questão. Tipo assim, de eu falar, eu sou assim, assim, assado, e a pessoa achar que eu sou, tipo, sabe? Sim. Mas hoje eu entendo o lugar que eu estou chegando, sabe? Pela minha idade, pelas questões, pelos Pelo que lugares que eu você estou representa. atravessando. Sim, as pessoas mais velhas que eu chegando em mim, falando que eu sou uma referência, é uma coisa absurda. Uma coisa, por exemplo, né? Esse ano a gente fez um projeto na Câmara que foi o Nossa Gente, Nossa História. E aí foram com pessoas mais velhas, muito mais velhas que eu, né? Pessoas de 60 anos, pessoas de 70 anos de idade. E aí, tipo, ela chegando em mim, tipo, falando que eu era uma referência pra elas, tipo assim, cara, isso pra mim, tipo, tipo assim, eu tipo, fiquei emocionado de verdade, porque parecia, tipo, pessoas mais velhas me passando um bastão mesmo, sabe? De continuidade da questão. Então isso pra mim foi muito, muito especial. E aí eu venho me tornando, né? Me tornando essa referência, que é um processo de construção. Sim. E me reconhecendo assim, né? Continuando caminhando. A gente Você vai se reconhecendo. A gente falou aí sobre referências, né? Que Uhum. você é referência para muitas pessoas. Quais são as suas referências hoje? Primeiramente meu pai, né? Meu pai e minha mãe são minhas referências, assim. Desde o começo de vida. E aí depois vem os caras que eu sou fã pra caralho que me ajudaram nessa construção de quem eu sou hoje, né? E aí eu falo BK, eu falo Djonga, e aí eu falo de Francis Fanon, que é um autor que é muito antigo, mas um cara que eu leio, que por causa dos livros dele também eu me tornei um cara melhor, sabe? Aí eu falo de muito artista que me moldou a ser o que eu sou hoje. Tiaguinho também, tipo assim, na época que eu era pequeno, e aí, tipo, por exemplo, eu tenho cabelo crespo e aqui antigamente, né, tipo, na minha infância, aquilo ali era taxado como feio. Como uma coisa que, sujo, feio e tal, corta esse cabelo. Alisa. Eu era carequíssimo, 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 carequíssimo. Assim. E aí, nessa aí, que eu era carequíssimo, que eu não me reconhecia como uma pessoa preta, assim, né? Olha, tá chegando nosso Ó, tá bolinho chegando aí, aí. ó. Aí sim. Obrigado. Obrigado. Por Pô, favor. aceito, viu? O carro tá furado mesmo, velho. Ah, com certeza. Mas aí, continuando. Que eu não me reconhecia como uma pessoa preta, que eu ficava nessa caixa, nessa bolha. Principalmente, tipo assim, na minha escola, é escola pública, mas até o fundamental ali, eu convivia com muitas pessoas brancas. Tipo assim, sabe? As professoras contavam uma história, por exemplo, de colonizadores, que, tipo assim, eu ficava assim, velho, eu nasci no mundo branco. O mundo branco é bonitaço pra mim. Não tinha nenhuma referência negra pra mim ali. Uhum. E aí, tipo, nessa negação do cabelo, nessa negação de tudo, assim, pós isso, por exemplo, eu escutava Tiaguinho. Tiaguinho sempre falava, né, da negritude, aquele negócio, sai neguinho, tararau. Eu vi o Tiaguinho, aí uma professora um dia chegou em mim e falou assim, velho, você parece o Tiaguinho. Fiquei feliz pra caralho, porque pra mim era uma referência de um cara É uma preto referência bonito. sua, né? Uma referência de preto bonito pra caralho. Entendeu? De um cara que tinha charme, tinha alguma coisa ali. E isso foi crescendo, sabe? Isso foi crescendo e hoje eu tenho bastante referência de pessoas assim que me moldam a ser, sabe? Essa pessoa de hoje que eu sou. Sim. Então, a gente fala de referência pra mim, eu falo da minha família, né? Principalmente, do meu pai, pela construção toda que ele fez.
comigo. Falo da minha mãe também. Falo dos meus avós. Ó, vamos matar de todas as aí pessoas. nosso Calma aí. shopping que chegou mais. Aqui em si, gente, ao Obrigado, vivo. Chega, as coisas acontecem. Vou Vontade. experimentar um negócio aqui. Tá gostoso, viu? Mas é isso, sabe? Te falar de referência pra mim é isso, sabe? E tem muito mais que eu tenho que listar aí, mas a maior referência pra mim hoje são esses dois caras, o BK e o Djonga, que me moldaram a ser o cara de hoje, sabe? Que é os caras que eu mais escuto, é os caras que parece que tá conversando comigo através do fone, dando um conselho, dando alguma coisa. Então, tipo assim, de verdade, são eles. Tô até com a blusa do BK aqui, porque... Aulas. É muito bom quando você fala sobre referências, que realmente você traz essas pessoas como uma referência na sua vida mesmo, e não só uma referência intelectual, mas de modo de ser, de agir, de falar, de conduzir a vida. Isso é muito interessante. E falando mais um pouco sobre você, e uma curiosidade, eu nunca te perguntei isso há algum tempo de amizade, você faz história. Sim. E é muito, não falo difícil, né, mas raro alguém escolher curso como história, geografia. Eu assusto quando as pessoas falam, eu faço história, faço geografia, faço ciências, porque não é uma coisa comum. Geralmente as pessoas tendem a ir à engenharia, direito, à medicina, a cursos que vão trazer uma renda maior para eles. Da onde que veio essa vontade de fazer história? Quando eu falo de referência, por exemplo, eu falo do meu pai. Meu pai foi um cara que ele sempre me incentivou a ler livros históricos. Principalmente na época que ele viveu. Meu pai viveu numa ditadura, né? Militar. Viveu num tempo tenebroso da sociedade. Então ele falava, João Pedro, você tem que ler livro assim e tal, você tem que entender o que aconteceu. E também me dava livros da história de Nova Lima. Da história que, tipo assim, da história real, da verdadeira história de Nova Lima. A que nunca é contada. E aí naquilo, eu sempre li, desde os meus 6 anos de idade. Né? Eu fui o primeiro da minha sala, por exemplo, sair do maternal lendo. E tal, e desde isso meu pai começou a tocar livro em mim pra me ler e tal, e até hoje eu leio, né? Principalmente no meu curso, que me cobra muito leitura. Enfim, com isso, foi crescendo essa vontade de estudar mais história. E aí tinha matéria de história na escola, era a aula que eu mais interessava, que eu, tipo, buscava saber, que eu sempre tirei total. Gente, eu nunca tirei do bimestre, por exemplo, nunca tirei uma nota abaixo de 25 em história. Nunca. História era sempre total. História é matéria de estudo, né? Em tudo. Matemática que eu tinha mais dificuldade, mas eu sempre passava. Mas história eu sempre tirei total em tudo. E aí era bizarro. O tanto que eu tinha esse interesse em história. E aí eu falei, velho. E aí quando minha mãe me perguntou uma vez, João Pedro, o que você quer fazer de curso? Eu falei, história. Isso eu tinha uns 10 anos de idade. Até então... Desde cedo, até uns 10 anos de idade. E aí ficou. Minha mãe achou que eu ia mudar nesse caminho. Minha mãe achou que eu ia fazer psicologia. Falei, não. Tem a ver com você também. Tem a ver, tem muito a ver. Mas, achou que eu ia fazer psicologia. Falei, não, história. E aí eu tô aí nos cursos de história, sabe? Apaixonado por esse curso, aprendendo cada vez mais. Eu sou um cara que gosta muito de estudar. Muito. Então eu sempre busco conhecimento, eu sempre pesquiso as coisas. E aí ficou. História é realmente, tipo assim, minha paixão de verdade, assim. O que mais te encanta na área de história? É estudar o passado e refletir com o presente e o futuro, sabe? É ver como as coisas da sociedade, como tudo isso foi construído, sabe? E ver como que isso reflete hoje pra gente, em muita coisa. Quando a gente estuda história, a gente estuda a questão política, a gente estuda a questão de território, a gente estuda a questão de tempo, né? De tudo que era naquela época, o que é hoje, sabe? Se a gente pegar a Idade Média, por exemplo, naquela época... uma mulher fazia uma questão ali, matava ela por Inquisição, por exemplo. Hoje, tipo assim, a gente tem lei pra mulher, a gente tem um monte de coisa que resguarda as mulheres, a gente vê a potência da mulher, e antigamente tratava elas como, sabe, bicho? Sim. Se for pensar bem assim. E, tipo assim, a gente fica refletindo essas questões, discutindo em sala, e aí a gente quer ensinar a verdadeira história pro aluno, fazer ele enxergar como que é a realidade da questão, sabe? Porque tem muito isso, né? As pessoas, igual criaram um tal de Brasil paralelo aí, né? Que falam de umas bosta aí, tipo... Começa a falar uns negócios nada a ver, né? Retorcer a história toda. Mudar a história. Né? E aí a gente fica puta. A gente, como uma pessoa que estuda, entende que aquilo ali foi um fato, porque estudar história é fato. Foi um fato que aconteceu. Aí você distorcer aquilo por uma coisa da sua cabeça que você imaginou, sabe? E aí estudar história pra mim é isso, é mudar a percepção das pessoas
por fato que aconteceu. Sabe? A gente vê um mundo muito assim, as pessoas criando coisa na cabeça delas do que nunca existiu. Sendo que tem um fato ali comprovando em documentos, em tudo na história, sabe? E, tipo, ela busca referência a outras coisas. Sabe? É bizarro. Mas, tipo, a minha maior vontade, o que deu um engate pra mim fazer história, mais ainda, foi essas questões também. De, tipo assim, não ser ensinado a verdadeira história. Sim. Sabe? Olha, Mais uma. Não, Mas, tipo assim, não ser explicar a verdadeira história pros alunos dentro de sala, sabe? Isso pra mim é uma coisa, tipo assim, bizarra. Bizarríssima. E que, tipo assim, precisa realmente ser explicado. Então, eu não pretendo ser professor, né? Já ia te perguntar, porque você tá falando tanto aí de sala de aula, de ensinar, eu queria perguntar se vontade. Eu não pretendo ser professor, Teremos né? o tio Pelé aí. Não é minha pretensão ser professor. Eu prefiro trabalhar com a pesquisa mesmo, né? Continuar nessa área. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma oportunidade, né? De fazer um doutorado, né? Que eu vou fazer um doutorado, tá, gente? Eu vou ser doutor em história. Sim. Mas... Mestre. Não, mestre Tudo, primeiro, né? depois vou doutor. Não, mas eu Isso já tô mesmo. sonhando, né? Pra frente. Mas... se eu tiver a oportunidade de dar aula em universidade e tal, eu vou dar aula em universidade. Mas eu não quero pegar ensino médio, essas coisas tanto assim. Mas eu quero pegar um tiquinho de experiência. Só pra entender o esquema ali. Mas não uma coisa que eu quero continuar, assim, sabe? Mas eu entendo isso, sabe? Porque, por exemplo, Nova Lima, a gente tem uma escassez de professor de história muito grande. Muito grande. Pelo menos Isso é verdade. na minha experiência, sabe? Como professor de história, tipo assim, tive 2 professores bons. E o que eu vejo, né, não somente em Nova Lima, mas na educação em si, que falta profissional de educação. Então eles vão um paralelo. Sim. Né? Fulano é formado em... Sociologia. Isso. Sociologia e vai dar aula de história. Uhum. Em filosofia vai dar aula de história. Uhum. Porque falta professor Sim. na área. E tem poucos professores que são formados em história, vai dar aula de história. Professores que são formados em geografia, para dar aula de geografia. Não, isso é uma coisa bizarra, é realmente escasso, assim. E você vê também as pessoas falando história, entenderam nada. Na minha sala eu passo uma raiva gigantesca, por exemplo. Algumas pessoas vêm falar umas coisas que eu fico assim, pelo amor de Deus, cara, cala a Professores? boca. Não professores, mas alunos de história, sabe? Alunos de história. Isso é bizarro, bizarro, bizarro. São pessoas, tipo assim, fico, velho, para de viajar na lua, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente vai construindo, né? Sim. A gente vai construindo, vai ser processo, vai ter muita coisa pra rolar aí. Mas eu não posso mudar o mundo, né? Mas tentar, a gente tenta fazer alguma coisa. Né? E uma pergunta polêmica agora. Tá bem. Você acha que a juventude preta tem espaço nas universidades hoje do Brasil? Cara, não. Na minha sala, por exemplo, né? Pegar minha sala de exemplo. Na minha sala eu sou o único menino preto. O único menino preto. Na minha sala tem 3 pessoas pretas no máximo. Na universidade. E eu sou o único menino preto. Tem 2 meninas pretas, mas eu sou o único menino preto. E eu falei E assim, é uma velho... universidade popular, não é uma universidade elitizada. Sim, cara. E aí, tipo assim, eu chego na faculdade, por exemplo, quando, né, eu tive essa imaginação, pô, eu vou chegar lá, vai ter um monte de pretão fazendo história, quero entender a situação do negócio. Chego lá, velho, tipo assim, sabe, com todo o respeito dos meninos da minha faculdade, né, mas tem uns brancos, aí tem uns brancos burguês, aí tem uns negócios esquisitos assim, sabe? Tem um menino da minha sala que é filho de desembargadora, velho, sei nem por que tá fazendo história. Entendeu? Aí eu fico vendo as situações, a realidade assim, das coisas, tipo, meu Deus, cara, tipo assim, sabe? E eu também vejo muito, tipo assim, pouco menino preto. E eu tenho muitos amigos, né, desse ciclo. E que, tipo assim, não se interessam em fazer faculdade por causa da dificuldade, por causa da questão de a escola não botar interesse no menino, sabe? A minha cabeça sempre foi focada pela minha criação e pelo meu ciclo, assim, né? Eu agradeço muito a isso, né? Minha mãe sempre falou, João Pedro, você tem que estudar. Meu pai, João Pedro, você tem que estudar, a gente não tem estudo, a gente não tem oportunidade. Vai estudar, vai fazer seu corre e tal. E desde sempre, eu sempre fui focado em estudo. Minha mãe sempre falava, a sua obrigação é estudar. A sua obrigação. Não faz nada da vida. Você não faz nada da vida, você tem que estudar. Então, assim, sempre levei isso muito a sério, muito a sério. Lá em casa, velho, terceiro bimestre eu já passava de ano. Entendeu? Porque, por exemplo, eu nunca gostei. Quando eu focava numa coisa, eu ficava dentro de sala, fazendo atividade, fazendo uns negócios. Não saía pro recreio, pra conversar com meus amigos e tal. Não fazia isso, velho. Eu tinha a hora certa das coisas. Eu tinha a hora certa pra estudar e a hora certa pra zoar. Sempre foi assim.
Eu sempre fui muito disciplinado nessa questão. Só que aí eu tô aí onde que eu tô, sabe? Fala, não é à toa que você tá chegando, você tá chegando. Mas tipo, os meus amigos, por exemplo, né? Os meus colegas, meus amigos, eles não tinham esse interesse, por exemplo, de fazer faculdade, alguma coisa, né? Vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e acabou. E acabou. Entendeu? Formar ensino médio. Uns nem formaram ensino médio, por falta de interesse mesmo. Então, assim, é uma questão, tipo, que é conturbada, assim, falar, sabe? Infelizmente. A gente não tem essa porcentagem de pessoas pretas na faculdade. Cresceu um pouco, né? A gente tem as cotas aí, que ajuda. Importantíssima essas cotas. Que ajuda bastante, né? Eu sou cotista, por exemplo. Ajuda bastante, mas, né, infelizmente a gente tem essas pessoas que não causam interesse. Isso é culpa da educação pública, não é culpa do aluno, não. É culpa da educação pública que não faz o aluno se interessar por essas pautas. Inclusive, já puxando essa última frase sua para minha próxima pergunta, na sua opinião, o que falta de mudança na educação pública no Brasil? Meu Deus do céu. Falta professor interessado na aula, falta estrutura, falta verba, falta muita coisa, muita coisa. A educação do Brasil é uma das piores do mundo. E isso que é lei no Brasil, o maior orçamento, tanto da União, do Estado e do município, tem que ser educação e saúde. Sim. E mesmo assim, são as duas que têm mais recurso e que têm mais problemas. Sim, sim, porque realmente a política, isso eu falei, né? As políticas públicas, né, assim, deixa eu pegar a cidade, estado, não se interessam pela pauta da educação. São poucos que interessam por isso. A gente viu um congresso aí agora, numa pauta horrível, sabe? Tipo, só vai aprovar a questão se cortar verbas para educação e para saúde, por exemplo. Vi isso. Sabe? Realmente. É uma questão assim, cara, muito bizarra, sabe? Porque eles não se preocupam com a política pública de educação nas escolas. Eu estudei em escola pública minha vida inteira. Escola municipal é uma outra parada, né? Que a estrutura é boa e tal. Tinha professores ali bons, mas tinha professores também que, sabe? Agora, escola estadual já é outra parada. Porque, tipo, você vê os negócios tá tudo cagado. Você vê professor nem faltando de aula, nem querendo dar aula. A pior educação hoje que existe é, Minas Gerais, a escola estadual. As escolas são precárias, professores não valorizados. Educação, principalmente nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 12, 16 anos em Minas Gerais, é a destruição da educação do estado de Minas Gerais aconteceu. Cara, é uma situação assim muito bizarra. A educação brasileira, ela tem caído em muita coisa, sabe? A gente luta para muita coisa em educação, a gente discute muito isso em faculdade. Porque aí, por exemplo, aí eu vou ter vender também o lado dos professores. O professor não é valorizado no Brasil. Não. É uma profissão que forma todo mundo. Se você é um engenheiro hoje, você dependeu do professor para você formar ensino médio, você formar ensino fundamental. Se você é um médico hoje, você dependeu de professor para isso também. O professor é a profissão das profissões. Das profissões, gente. É que forma todo mundo. É que forma você como cidadão, forma você como profissional, como tudo. E é uma profissão desvalorizada, sabe? Não valoriza a profissão do professor. Enquanto, não falando que médico é uma profissão menos importante, né? Mas, por exemplo, se você tornou um médico por causa do professor, e aí? Você recebe mais do professor que te formou. Sabe? É uma situação totalmente desigual, é uma classe totalmente assim, que só toma pra dentro, cara. Sabe? Lastimável. E a educação só vai piorando, causa interesse do professor, no aluno, o aluno não quer saber de nada. Se o professor não está interessado. A didática do professor também já não tá boa. Inclusive, uma crítica que eu faço é a educação. Eu acho que a juventude, ela vai evoluindo e a educação, ela não evoluiu em conjunto. Não acompanhou esse processo. Sim. Hoje, o método de educação que é instituído hoje, né, pelo Ministério da Educação, pelo MEC, ela é totalmente defasada e não acompanhou a evolução da juventude. Não, a gente tem uma bela merda aí, que é a novo ensino médio. No ensino médio foi uma coisa que cagou mais ainda a questão do estudo público, né? Porque um aluno hoje vai estudar, por exemplo, a minha área, né? Falar história. O menino tem uma aula de história por semana. Já era poucas aulas, né? E mesmo assim, por exemplo,
pôs ali ciências humanas, que a pessoa estuda filosofia, sociologia, história, tudo numa matéria só. Sabe? Tipo assim, como assim, cara? Um ano você vai estudar numa matéria só tudo isso? Assim? Porque antes era separado? Sabe? Você tinha um ano para cada matéria? Agora você tem um ano para 3 matérias em conjuntos? Velho, sabe? Não tem como. Tipo assim, na minha época já era, tipo assim, 2 aulas de história por semana, né? E sei lá quantas de matemática, sei lá quantas de português. Não falando que as outras matérias também não são, né? Mas tem coisas que podia cortar, por exemplo, da educação. Eu tinha aula de artes, velho. Não, nada contra, tá? Mas, tipo assim, eu tinha aula de artes, velho. Eu tinha aula de arte, tipo assim, eu ficava pensando, por que eu tenho essa porra dessa aula aqui, velho? Eu tô aprendendo a desenhar, que porra é arte abstrata, arte do caralho, não sei que porra é essa não, gente. O que eu vou fazer com isso, velho? Sabe? Eu acho que isso devia ser opcional, as pessoas fazerem. Igual agora tem, sei lá, o currículo integral aí. Pô, no currículo integral, a pessoa às vezes quer mexer com artes visuais, quer mexer com alguma coisa. É uma opção que ela pode fazer de desenho. Mas, por exemplo, eu, João Pedro, o que eu vou fazer com artes, velho? Sabe? Eu posso estudar história da arte, alguma coisa assim, beleza, mas eu não vou desenhar. Eu sou horrível com desenho, horrível. Eu também nunca, fui muito bem com a arte, com o desenho, com colorir. Mas talvez pode ter a arte. Mas o que a gente pode trabalhar junto com a arte? Sim, e aí, Você por pode exemplo... trabalhar muita questão de racismo, psicológico, a saúde mental da juventude. Isso você pode trabalhar na arte. Justo. E aí também, tipo assim, inglês, por exemplo. Inglês é uma coisa que a gente precisa no Brasil. Mas, gente, eu tive aula de inglês desde o meu 9º ano. 9º ano não, desde o meu 6º ano. Ensino fundamental. Eu não sei nada de inglês, velho. Somente verbo to be. Só verbo to be, sabe? E aí? Entendeu? São currículos defasados, velho, que a pessoa sai aprendendo nada. Absolutamente nada. Nada. Entendeu? É por isso que eu falo, a educação no Brasil, ela é extremamente desnecessária em algumas pautas e o pessoal não se preocupa. Ah, tem ali, é só pra mostrar. Ah, a gente tem inglês ali. Ó, a gente tem artes ali. A gente põe dinheiro aí pra pessoa fazer as coisas. Porra, sabe? Por exemplo, uma coisa básica hoje que acho que todo cidadão precisa é uma sabedoria em pacote Office. Porque tudo que você trabalha hoje, você trabalha com isso. Sim. A escola era um negócio. Eu fui aprender sobre pacote Office quando eu fui fazer esse curso técnico no Senai. Entendeu? Só isso, sabe? Que eu fui aprender pacote Office. Porque lá tem no currículo. Eu aprendi quando eu estudei escola municipal também. E tinha o tempo integral e tinha aula de informática a parte da tarde. Que ensinou isso. Fora isso também eu não saberia. Pois é. A escola municipal pelo menos se preocupa com umas questões dessas no ensino integral. O estadual não. O Estado não se preocupa com essas questões, sabe? E aí só vai caindo no grau de ensino. A gente vê, por exemplo, o Enem aí como que tá. Eu falei isso na minha página, né? No começo do ano. Dessas questões do Enem, por exemplo. O quanto caiu as notas do Enem nesses últimos anos, sabe? Quando eu fiz o Enem, foi na minha área, na UFMG, por exemplo, foi bem concorrida. Bem concorrida. Né? Eu não consegui a vaga na UFMG, por exemplo. Porque, tipo assim, a nota corte tava estralando. Mas hoje a gente vê, tipo assim, uma caída bem grande das notas do Enem, nesse último Enem. Eu não sei o que vai ser nesse próximo Enem com esse novo ensino médio, sabe? Não sei. E aí fica nessa, gente. Aí só tomando, entendeu? E aí mais filhos de ricos tomando lugares de pessoas pobres dentro das faculdades públicas, porque isso é uma coisa bizarra pra mim. Você, tipo, estuda a vida inteira em uma escola pública e quando fazer faculdade vai pra uma particular. Sabe? E aí o menino que estudou numa escola particular a vida inteira vai pra uma faculdade pública. Eu sou totalmente contra o vestibular. Eu sou um cara totalmente contra o vestibular. Eu acho que educação é direito de todos. De todos. Vestibular ali escolhe quem vai passar ou não, quem tem grana ou não, sabe? Eu sou totalmente contra. Eu acho que todo mundo devia ter direito à educação, a uma universidade pelo menos, que é tudo isso aí que fica na questão de meritocracia e tal. Não, velho. Não tem essa questão, velho. O Brasil necessita de uma educação pública de qualidade e a gente tem uma universidade pública que é de qualidade. Várias universidades públicas, todas são de bastante qualidade, né?
já aumenta muito mais do seu currículo, agrega muito mais quando você estuda numa universidade pública. E assim, e a gente vê os nossos não estão lá, sabe? A gente vê ricos, velho. Menino rico, tipo assim, sabe? Aí, vou lá de manhã, faço nada à tarde, sou herdeiro, vou formar aqui, sabe? É um problemaço a educação. Se a gente for parar de falar de educação, a gente vai continuar Até amanhã. Nossa senhora, é muito aulas, problema. Né, gente? Meu aulas, Deus. Aulas. E o bom é que você trouxe esse fator, né? Sobre a questão do Enem. E é um dos fatores de menos pessoas pretas pobres nas universidades. Porque os jovens pretos pobres é o que fazem escolas públicas, educação fragilizada, ruim, e que vai prestar vestibular e vai concorrer com aquele branco elitizado de sua escola particular a vida inteira, com ensino de qualidade, e vai ocupar a vaga das universidades. Não só das públicas, como as privadas também. Justamente. Aulas que o Pelezinho tá dando pra gente aqui. E antes de a gente finalizar, gente, o quadro de hoje, eu quero tocar num assunto muito importante. De ver juventudes pretas ocupando poderes. Como que você vê hoje a representatividade da juventude preta em cargos de poder? Pra mim é maravilhoso isso, sabe? Porque foi um lugar que foi negado pra gente por muitos anos, né? Em muitos anos, em muito tempo. E, por exemplo, o Brasil nunca teve presidente. O único presidente preto do Brasil, 300 anos atrás, né? E aí, que também não tinha essa percepção, né, de negritude. A gente vê hoje deputados negros, a gente vê hoje vereadores, a gente vê muita pessoa negra tomando lugar, entendendo essa consciência e fazendo políticas públicas pro seu povo, sabe? E principalmente também em lugares de empresa, em lugares de muita coisa, sabe? E tomando lugar que é deles de direito, né, gente? Porque o Brasil, ele foi construído por essas mãos, né? Se a gente for falar assim, o português chegou aqui e construiu o Brasil. Não, o português mandou, colonizou, o negro construiu, o indígena construiu, né? Então, assim, pega o exemplo de Nova Lima, por exemplo, né? Aí, Nova Lima tem 78% da população negra. E o pessoal acha que é descendente de inglês, velho. Sabe? Tipo assim, quem construiu Nova Lima foram os ingleses, quem inovou Nova Lima foram os ingleses. Porra, velho. Eles não têm nem a metade da população de Nova Lima, sabe? Nova Lima teve um apartheid. Muitas pessoas falam isso, de verdade. A gente tinha um bairro dos trabalhadores, dos operários, dos escravizados, tinha um bairro dos ingleses. A gente tinha o clube dos ingleses, tinha uma parte que vivia os escravizados, sabe? Então, assim, a maioria do nosso povo é negro, não se reconhece como negro, sabe? E a gente fica num dilema muito esquisito, sabe? Como que você olha pra sua cor de pele e, tipo assim, porra, eu sou branco. Sabe? Tipo assim, eu sou descendente de branco. Gente, tipo assim, a minha família é toda preta, toda preta. Eu tenho a porcentagem de europeu, sim, né? Minha bisavó, por exemplo, é portuguesa. Mas, tipo assim, eu tenho a porcentagem e tal, por causa dessas diversificações e tal, mas eu sou um cara negro, velho. E eu vou defender a minha raça, a minha cor, a valorização da minha cor, de tudo que ela construiu, de tudo que ela fez, de toda a ancestralidade, de toda a arquitetura que construiu essa cidade, construiu esse Brasil que a gente vive, a rodo, velho. Sabe? Então, tipo assim, a juventude preta tá tomando um poder hoje. E, tipo assim, a gente estando essa virada de chave pra coisa, que a juventude não tá perdida e tá se reconhecendo cada vez mais nesse lugar, é assim, cara. É muito gratificante. Tá assumindo um lugar que é delas de direito, sabe? Delas de direito que lá atrás foi negado, mas hoje a gente teve uma virada de chave. E a gente vai crescer muito mais, velho. Muito mais. Eleições tá vindo aí, sabe? Eleições. Eu pretendo ter um Jones Emanuel lá dentro, uns caras cabulosos lá dentro, lá, ó, botando pra fuder mesmo. E é isso, sabe? A gente vai construindo assim, velho. Entendeu? Construindo assim, porque a gente foi governado por... Tá sendo ainda, né? Governado por anos, por esse poder aí elitizado, que nem a maioria do Brasil é. Chama a gente de minoria, mas a gente é maioria, porra. A gente tem que mudar essa questão. Minoria o caralho. Minorizados. Minoria o caralho. Entendeu? A gente é maioria nessa porra. E a gente tem que tomar poder. Por que a gente não tá lá? Sabe? É refletir isso também. Eles causam interesse na gente pra gente não estar lá. Sim.
Eles fazem um monte de questão, eu vejo um monte de gente, odeio política, odeio falar disso e tal, odeio essa questão. Não tem que odiar, velho, a gente tem que se expor nesses assuntos, bastante nesses assuntos, porque olha o Brasil como que tá, velho, a gente teve um congresso aí quase, sabe, provando uma PEC da blindagem, velho. Quer dizer, aprovou, né, o Senado derrubou, mas, sabe, olha... Senado tinha sido aprovado. Olha que loucura que a gente tá vivendo no Brasil, gente, olha que loucura, velho, sabe, então assim... a gente realmente se entender enquanto pessoas, sabe? Da sua raça, do seu gênero, de tudo que, né, molda esse Brasil e se pôr nesse lugar do que a gente defende, do que a gente realmente é, velho. E é por isso que a história é tão importante. É por isso que eu estudo isso. É por isso que eu tento conscientizar as pessoas ao máximo possível para entender os fatos das coisas. Porque, né? Senão a gente vai ter esse mundo perdido, assim. E eu acho que o Brasil, né, assim... Tá tendo essa virada de chave agora, tá se entendendo enquanto população. Tá voltando esse patriotismo, essa questão, sabe? Que foi roubado. Então, assim, que a gente continue assim, sabe? Entendendo, indo para espaço de poder, entendendo a política, entendendo que não é uma coisa mal, é uma coisa que movimenta o Brasil, que tudo que a gente faz envolve isso. Então, assim, eu só desejo que é isso. Aulas, pra gente finalizar aqui, uma pergunta. Uhum. Você dá aulas aí, você é um jovem preto com representatividade gigante na sociedade, fala com muita propriedade, com conceito, com estudo de tudo que você fala. Tem vontade de ocupar um cargo político? Cara, se eu falar assim, vontade, João Pedro não tem não. Mas assim, é uma coisa que muitas pessoas falam comigo, né? Tipo assim, velho, eu acho que você daria um bom representante nosso lá. Eu acho que você é a cara de estar lá representando. E aí eu falo das questões, né? E aí uma virada de chave, por exemplo, aconteceu na minha vida, nessas questões de representatividade, o MV Bill veio em Nova Lima, né? Uhum. Ele veio em Nova Lima, ele começou a falar, né, das questões, vamos pôr o povo nosso lá e tal. No outro dia eu recebi mensagem das pessoas falando assim, velho, o MV Bill falou ontem lá e você ouviu aquilo que ele falou? Eu acho que você tem que estar lá. Tá ligado? Só que eu, tipo assim, eu tenho muitos planos pra minha vida, gente. Eu quero mestrar, eu quero doutorar, eu quero, sabe? Política é uma coisa que eu vivo desde sempre, né? Como eu falo a referência do meu pai mais uma vez, né? Meu pai, desde 5 anos de idade, meu pai me levava pra reunião de partido político. Fora que o corpo é político. Sim, também. Né? Eu ia pra manifestação de rua com meu pai, sabe? Lá, gritando, aquele trem todo, né? Então eu sempre tive muito conhecimento dessas questões. E eu sempre me interessei, é um assunto que eu sempre discuto. O pessoal fala que não se discute, mas eu discuto demais isso. Se tem alguém querendo boca pra discutir comigo, vai discutir, velho. Vai discutir, vai durar, que eu amo discutir política. Mas é uma coisa que talvez possa acontecer futuramente, talvez. Talvez. Não vou deixar aí ser. Quem sabe, né? Quem sabe. Como você se vê daqui a 10 anos? Pra finalizar. 10 anos, né? Me vejo um cara aí, doutor em história. Me vejo um cara com minha família. Eu quero ter uma família, gente. Meu sonho é ser pai. De verdade. Ter um... Daqui a 10 anos ele quer ser doutor e ser pai. Há 10 anos ele vai estar com a minha idade que eu tenho hoje. Vou ficar me resumir sobre os detalhes. Mas é o que eu pretendo daqui a 10 anos, né? Eu já formo daqui 2 anos, né? Se Deus quiser. Formo daqui 2 anos, eu já planejo ali minhas coisas, né? Pra defender meu mestrado, meu doutorado ali, né? Eu pretendo encontrar uma garota legal, né? Que me ature, porque eu sou um chato pra caralho. Mas aí eu quero ter um filho ali, né, velho? Porque eu acho que com 29 anos, eu acho que dá pra ter um filho ali, né? Com a vida estruturada ali, dá pra ter. Dá pra ter, Zô. Se eu tiver... Não, se eu tiver casado, eu vou ter um filho. Não vou ter filho sem aliança no dedo, casado, não. Mas eu acho que... Mas eu acho que dá, né, velho? Eu pretendo estar assim, bem de vida, né? Muito bem de vida, na minha casinha, com a minha família, tranquilo, sabe? Tendo meu carro também, né? Tudo ali tranquilo. Do jeito que eu quero, assim, sabe? Bem tranquilo, bem sucinto. Eu pretendo, assim, continuando sendo uma referência aí pras pessoas. E que as pessoas também mudem essa cabeça delas aí, que tá muito baixa também. Vazia, né? Gente, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio da Conversa Boa.
porque aqui é comida boa e conversa que vale a pena. Pois é, Pelezinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quer deixar um recado pra galera? Pô, eu que agradeço. Continuo acompanhando esse quadro maravilhoso aqui, sabe? Dodô Influencer maravilhoso, que vocês tem que acompanhar na rede social aí, velho. Sério mesmo. Por favor, quem não me segue, segue aí. Sem falar que é um grande amigo, um cara que vem revolucionando aí várias coisas na internet. E Nova Lima também, sabe? Então, assim, velho, acompanha esse quadro, apoie esse cara aqui bastante, entendeu? E também, velho, o que eu falei aqui, se vocês não gostarem, sei lá, né? Tem gente que não gosta. Se vocês não gostarem, é isso. Mas se gostarem, velho, segue o conselho que eu falei. Se não quiser seguir também, foda-se. Mas é isso, tá? Acompanha o quadro. Quem quiser me seguir também no Instagram aí também, né? Pode é falar, importante. Eu tenho meu Instagram pessoal, mas eu vou pedir pra seguir meu Instagram de historiador diferente. Um historiador diferente, o arroba. Se seguir, eu posto direto conteúdo de história lá. Um historiador diferente porque eu trago assuntos diferentes, gente. Então, assim, seguem lá, né? Vão buscar informação, interagem comigo lá também. E vamos embora nessa aí. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio, galera.